Continuando aqui o nosso tema, rede de computadores, conceitos básicos, falando agora sobre tipos de redes. Redes ponto a ponto ou peer-to-peer, né? Rede ponto a ponto, também chamada de para a para ou peer-to-peer, são aquelas em que cada dispositivo conectado à rede atua tanto como cliente quanto servidor. Isso aqui é importante memorizar. Cliente como servidor, ou seja, ele pode atuar das duas maneiras. Isso permite que os dispositivos compartilhem recursos diretamente entre si, ó, diretamente entre si, sem a necessidade de um servidor central, ou seja, tá aqui, ó, você tem aqui cada um, ó, esse compartilha com esse, compartilha com esse, compartilha com esse, que esse compartilha com esse, ou seja, cada um compartilha consigo mesmo sem precisar de um servidor central, nenhum servidor ali que vai direcionar uma mensagem para algum equipamento na rede. Cada um manda por si, né? Um manda para um, outro manda para outro, e assim vai. Características principais: distribuição descentralizada, ou seja, não há um servidor central, tá? Controlando a comunicação ou alocação de recursos. Todos têm funções iguais, como eu falei, pode ser cliente, como pode ser servidor, ou seja, ele pode requisitar, como pode também enviar alguma informação, ele pode receber, como pode enviar informação. Ele pode servir, como pode também. Ele pode ser um servidor, como pode ser um cliente também ao mesmo tempo, não tem problema. Compartilhamento direto: o dispositivo pode compartilhar arquivos, dados ou recursos diretamente, sem intermediários. Na imagem que a gente viu, por exemplo, esse aqui, por exemplo, pode mandar, deixa eu parar aqui para ficar mais fácil, esse aqui pode mandar direto para esse aqui, sem precisar ter ninguém para poder fazer intermediação. Ele tem uma conexão direta, ele pode mandar diretamente. Escalabilidade limitada: essas redes são mais adequadas para pequenas redes, já que a descentralização pode se tornar ineficiente em ambientes de grande escala. Imagina você ter que aumentar, ficar aumentando. Você vai chegar um momento que você não vai conseguir ter controle algum sobre isso, né? Inclusive essa parte aqui, ó, segurança e gerenciamento, começa a ficar difícil, porque não tem controle, vai ficar difícil gerenciar e manter segurança, porque você não sabe quem tá comunicando o quê, quem está acessando o quê, ou, enfim, vira uma bagunça generalizada, não tem gerenciamento, não tem protocolo ali, um controle central de protocolos ali fazendo gerenciamento dentro da rede, então começa a virar ali uma coisa sem nenhum controle, sem nenhuma segurança. Rede cliente-servidor: as redes cliente-servidor são estruturadas em torno de um servidor central que fornece serviços, recursos e gerenciamento para dispositivos clientes conectados à rede. Por isso é cliente-servidor. Tem um servidor que ele presta serviço, ele fornece serviços, recursos para os clientes. O servidor executa funções como autenticação, armazenamento de dados e gerenciamento de arquivos, enquanto os clientes fazem solicitações de uso desse serviço. Aqui temos um exemplo básico, um servidor, temos vários clientes. Como é que funciona? Esse cliente aqui, olha, eu preciso de um arquivo, ele vai pedir para o servidor e o servidor vai retornar para ele esse arquivo que ele precisa. Ou preciso por exemplo, eu quero me comunicar com esse computador aqui, eu aqui na ponta, quero me comunicar com esse outro aqui na outra ponta. Então você vai pedir para o servidor acesso ou vai pedir para ele algum recurso que está nesse computador aqui da ponta, e o servidor vai buscar esse recurso, se for o caso, no outro computador e vai devolver para você através também do servidor, né? Vai passar aqui primeiro, na verdade, depois vem para cá, ou seja, ele faz o controle, o gerenciamento, a autenticação, é ele quem faz todo esse serviço dentro da rede, ou seja, começa a ter uma rede um pouco mais segura, um pouco mais organizada. E aqui temos as características, né? Distribuição centralizada: o servidor central é responsável por fornecer e gerenciar recursos da rede com todos os clientes dependentes dele para acessar esses arquivos. Hierarquia é clara: existe uma distinção clara entre o servidor, que gerencia e fornece serviços, e os clientes, que solicitam e utilizam esse serviço. Ou seja, o cliente ele é um cliente, ele não é um servidor, ele é um cliente. Por isso que eu falei, se esse computador aqui, dessa ponta, precisa de um recurso desse outro aqui, ele não pode diretamente com ele pedir esse recurso. Ele vai ter que pedir para o servidor, e o servidor vai pedir para ele. Se for autorizado, ele devolve para o servidor e o servidor entrega para ele. Ou seja, tem uma hierarquia clara, ninguém pode fugir dessa hierarquia. Um servidor é um servidor e ponto. Maior escalabilidade: esse tipo de rede é mais adequado para grandes organizações ou redes complexas, onde é necessário um controle eficiente e uma infraestrutura escalável. Ou seja, você pode escalar porque, veja bem, vamos pensar aqui numa rede mesmo, é uma rede
numa rede mesmo, no mundo real. A gente está olhando aqui muito imagens, teorias, mas pensa comigo numa rede mundo real. Imagina só você utilizando uma rede aqui no caso ponto a ponto. Você começa a encher de computadores, como está aqui, ó, até certo ponto tudo bem, mas vai começar a ter um momento que pode haver várias colisões, pode haver algum problema de velocidade, um problema, porque assim, são vários computadores mandando para vários computadores, e você começa a ter ali um problema, a gente vai ver mais adiante sobre isso, nas próximas aulas, durante esse curso. Temos colisões também dentro da rede, pode torná-la mais lenta, pode torná-la mais onerosa, pode até mesmo interromper serviços. Então aqui no caso, você tendo uma rede centralizada, que tem um cliente-servidor, que a gente chama, que tem um servidor que vai oferecer serviço, não. Ele vai fazer a gestão de toda a rede. Ele vai controlar as ações. Ele vai, inclusive, dependendo da topologia que é utilizada aqui, ele vai, inclusive, fazer o controle das próprias colisões em si. Então, é possível escalar, você pode aumentar mais a rede, porque fica numa estrutura que você pode controlar. Até porque também os clientes são cadastrados dentro do servidor para poder ter acesso aos recursos da rede. Segurança e controle: por conta da centralização, as redes cliente-servidor oferecem maior controle, monitoramento e segurança dos dados e atividades da rede, ou seja, o servidor controla o que entra, o que sai, o que acontece, qual servidor está fazendo, o que está fazendo aquele servidor, como está fazendo, ou seja, o servidor ele consegue controlar melhor o fluxo dentro dessa rede. Temos o conceito de conexões ponto a ponto. O que seria a conexão ponto a ponto? É um tipo de comunicação em que os dois dispositivos se conectam diretamente entre si, que são os tipos de conexões, tá? Nesse modelo, o caminho de comunicação é exclusivo entre os dois dispositivos, permitindo uma troca de dados dedicada e sem interferência de outros dispositivos. Aqui é um exemplo, ó. Esse comunica com esse, ou seja, ele envia para esse, e esse envia para esse, sem nenhum intermediário. Um manda para o outro. Os dois dispositivos têm um caminho exclusivo em que os dois se comunicam. Olha só as características. Comunicação exclusiva: apenas os dois dispositivos estão envolvidos na comunicação, sem compartilhamento com outros. Caminho dedicado: troca de dados ocorre. Tem um caminho único e reservado, como a gente viu aqui, ó, só tem esse caminho aqui, que é único e reservado, que pode garantir maior qualidade na comunicação. O exemplo: a comunicação entre os computadores via cabo ou conexão direta entre o computador e a impressora. São exemplos aqui de uma conexão ponto a ponto. Agora temos a conexão multiponto, que é a conexão multiponto ou multidrop, que é uma comunicação em que vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico. Eu coloquei aqui até em negrito, para você entender, ó, vários dispositivos compartilham o mesmo meio físico para se conectarem. Nesse tipo de conexão, mais de dois dispositivos podem estar interligados no mesmo canal de comunicação e as informações enviadas podem ser recebidas por todos os dispositivos conectados. Então, eu tenho um exemplo aqui, né, de uma conexão multiponto. São vários dispositivos utilizando o mesmo canal, né, o mesmo meio físico, aqui no caso. Compartilhamento de canal, né, as características aqui do multiponto: vários dispositivos usam o mesmo meio de comunicação, competindo ou se organizando para enviar e receber dados. Comunicação simultânea: vários dispositivos podem se comunicar, mas é necessário um mecanismo de controle para evitar colisões de dados. Redes locais, né, o exemplo aqui, a LAN, que utiliza hubs ou redes de broadcast, onde vários dispositivos compartilham o mesmo meio de transmissão. Esse aqui é o exemplo de multiponto. Temos aqui a conexão ponto a ponto, a comparação, ó. Veja, cada um se conecta com um outro dispositivo. E temos aqui uma multiponto, que, olha, eles utilizam o mesmo meio físico. O meio físico só é utilizado por vários dispositivos. CEBRAS 2024, MPO. Em uma rede ponto a ponto, olha só, ponto a ponto, um nó tem um papel tanto de cliente quanto de servidor. Só um nó é o mesmo que um dispositivo, geralmente é dispositivo, é chamado de nó ou node, dependendo aí da banca. Ponto a ponto, lembra qual é o ponto a ponto? É isso aqui, ó. Ponto a ponto. É uma conexão direta entre os dispositivos. Fazer aqui um desenho no teclado aqui fajuto. Computador feio, desenho muito mal.
Isso aqui é ponto a ponto, beleza? E o que seria o multiponto? São ali vários dispositivos utilizando o mesmo meio físico de transmissão. Então aqui é um único meio físico e os demais têm aqui esse compartilhamento do mesmo meio de transmissão. A pergunta é, uma rede ponto a ponto, o nó tem papel tanto de cliente quanto de servidor? Tem ou não tem? Tem. Lembra que a gente falou? Certo. Por quê? Um ponto a ponto, como a gente falou, esse aqui pode ser um cliente, pode requisitar desse aqui, quando ele é cliente, e esse aqui é servidor. Ah, ok, ó, o computador A está solicitando para o computador B, então aqui nesse momento que ele está solicitando, ele é um cliente e o B nesse momento é um servidor. Mas vamos lá, de repente o B também precisa solicitar para o A. Então no momento que ele solicita, ele é um cliente, o B não é mais um servidor, ele é um cliente agora. E o A não é mais um cliente, ele agora é um servidor porque está respondendo ali uma requisição do B. Ou seja, eles assumem tanto o papel de cliente quanto de servidor. Então que fique bem claro isso, resposta correta. DataPrev FGV 2024. Em redes de computadores, diversas topologias podem ser adotadas com o objetivo de organizar fisicamente a conexão entre suas estações. Essa é a opção que revela uma topologia multiponto. Pessoal, nós vamos falar sobre topologia nas próximas aulas, mas aqui como a gente está falando de multiponto, vamos entender essa questão. Qual é o exemplo de uma topologia multiponto? O que é uma topologia multiponto? É quando um dispositivo ele compartilha o mesmo meio físico. O exemplo principal, se você for olhar na topologia que a gente vai ver nas próximas aulas, é a topologia em barra. Então a gente viu na aula isso aqui, né, ó, essa barra passando aqui no meio. Então essa topologia é o principal exemplo de topologia de rede que é a barra. Então vamos lá, distribuída? Não. Estrela depende. Né? A gente viu durante a aula que o hub ele pode trabalhar dessa maneira, mas geralmente, em regra, a estrela ela não disponibiliza o mesmo meio físico, né? Porque ela vai distribuir ali para os ambientes ali dentro de uma conexão para vários ambientes ali dentro, né? Hierárquica também não, totalmente ligada também não. Pessoal, letra A, barra. Lembra que a gente fez o exemplo justamente em cima de uma topologia barra.